questões aqui para minha mãe e eu estarei indo. E as coisas foi assim, tudo de Deus e será de Deus. Porque ontem eu recebi um convite para estar ministrando, que ia ministrar é outra irmã de Teófilo Otoni. Teve um previsto lá, não deu para ela ministrar. Então eu fui ministrar ontem depois de Catugi, lá no Gramado, e Deus operou, Deus salvou, Deus fez maravilhas ali. Mas foi ontem. Mas agora eu estou pregando Jesus de hoje. E Deus me deu uma palavra que está no livro de São Marcos, no capítulo 10, e no versículo 28, as recompensas da consagração. Louvado seja Deus, aleluia. Amém? Olhamos a palavra de Deus. São Marcos, capítulo 10, 28. Glória a Deus. Eu prometo a vocês que eu prego um pouco devagar para explicar. Louvado seja Eu Deus. prego muito lento. Aleluia. Então Pedro começou a lhe dizer: eis que nós deixamos todas as coisas e te seguimos. E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou mães, pai ou mãe, irmãs, né? Pai ou mãe, mulher ou filhos, ao campo, por minha causa e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campo, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Aleluia. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Glória seja Deus. Como essa palavra de Deus fala, a palavra revelada, que Pedro já tendo conhecimento de algumas coisas do ministério, olha o que Pedro falou. O que nós iremos ganhar. Para fazer a tua obra. Já estava pensando materialmente. Já estava pensando nas condições financeiramente. Mas por que ele falou isso? Porque quando Jesus estava em certo lugar, que iria cobrar impostos, Jesus procurou dinheiro no tesoureiro? Não tinha. Se tivesse, ele não falaria o que ele falou para Pedro. Pedro, me dá o dinheiro aí para pagar o meu imposto e o seu. Pedro, nós não temos. Eu não tenho, ninguém tem. Olha a situação. Pedro já sabia que o ministério não era levado por dinheiro. O ministério é levado pelo amor. Glória a Deus, aleluia. É totalmente diferente da sociedade. O evangelho não é para ser rico. O evangelho é para resgatar almas para levar para o reino de Deus. O ministério de Jesus com o discípulo não era uma visão de dinheiro para comprar navios, comprar tropas.
comprar mansões naquela época, castelos. Não. Poderia, sim. Quantos milagres que Jesus fazia e eram multidões. Agora imagina se Jesus falasse para aquela multidão que estava esperando ele ali no pé do monte. Vou distribuir envelopes. E a concentração aqui, vocês vão fazer um voto. Eu vou tirar a oferta aqui e vocês vão fazer um voto aqui só alto. Mas não tinha esse ministério de colher. A Bíblia diz que as mulheres ricas ajudavam Jesus no ministério. E sempre eu falo, Jesus não precisa do nosso dinheiro, mas a obra dele precisa. Que ele estava sem dinheiro, ele mandou Pedro pescar e tirar a moeda da boca do peixe para pagar o imposto. Ele poderia fazer chover dinheiro, mas ele não fez isso. Ele está mostrando para Pedro, quem sustenta a igreja é ele. Aleluia. A igreja é dele. Aleluia. Mas aqui é algo profundo. Então Pedro começou a lhe dizer: eis que nós deixamos tudo. Ei, você tinha coragem de deixar sua família, seu emprego, sua faculdade, sua riqueza, para sair, para pregar o evangelho? Tem pessoas que têm um chamado para esse ministério e às vezes não quer, mas Deus quer. O cara está na vida boa. Tem 10, 15 mil por mês na sua conta. Tem seu carro, tem sua mansão, tem isso, tem aquilo. Você acha que ele vai deixar esse conforto para sair, para pregar o evangelho para pessoas que ele nem conhece? Que não vai ter recompensa nenhuma. Qual é a recompensa que tem um pastor missionário ou missionário que sai para fazer a obra pela fé? Agora imagine o cara ter um bom emprego. O cristão tem um bom emprego, ganha 2, 3 mil por mês. E Deus sabe que eu vou te arrancar de serviço para você ir fazer a obra. Porque uma alma tem muito mais valor para mim do que milhões e milhões. A nossa alma tem muito mais valor para Deus. Seja rico, seja pobre, tem um valor para Deus. Deus não está olhando se eu tenho condições financeiramente. Deus não está olhando se você tem muito dinheiro no banco. Ele está olhando a sua fé. Ele está olhando que você está fazendo a obra dele. Glória a Deus. E não é por dinheiro. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que Pedro falou. Pedro estava pensando na área material. Pedro estava pensando na parte financeiramente. Será se na cabeça de Pedro fala: o evangelho tem muita cura, tem muitos milagres, podemos tirar grandes ofertas e talvez eu não vou mais precisar da parte de Jesus? Tem gente que pensa assim. Tem gente que usa o poder da palavra, usa a palavra de Deus para adquirir a parte financeiramente, não faz nada e critica quem faz. Outros, Deus dá os dons espirituais, milagres, faz. Mas já tem uma visão que é porque recebeu a consagração, recebeu a unção, e o pensamento dele é isso: vou abrir um grande trabalho e vou olhar mais a parte financeiramente. Tem uns que não olham, não é o que está acontecendo com as ovelhas,
Mas está olhando as condições financeiras que a igreja vai dar para ele. É, meu Deus. Não tem amor pela obra. Quantos que pensam assim? Olha o que Pedro andou com Jesus. É Pedro, não é o pastor Carlos, não, Pedro. O apóstolo Pedro, ele diz: o que nós vamos ganhar? Quer dizer, já estava pensando de fazer a obra de Deus na parte financeiramente. Se Deus não abençoasse ele financeiramente, ele saía fora. Que tem gente que abre o ministério. Se ficar uma pessoa só para ele, não tem valor. O negócio eu vou fechar que não está dando renda. E se for uma prova que Deus deixa a pessoa passar? Quem manda vidas para a igreja é o Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito Santo que sopra almas perdidas para dentro da igreja. Aleluia. Eu creio, Senhor. Mas tem muitos aí que estão com o ministério, quando veio o Covid-19, que não, a parte financeiramente abaixou, quebrou, fechou as portas. Que dia que Deus mandou fechar as portas do Evangelho? Jesus falou para Pedro, assim, para Paulo assim, é para abrir portas do Evangelho. Tem uma porta aberta do Evangelho. A missão do Espírito Santo é abrir portas do Evangelho. Não é fechar. Glória a Deus, aleluia. É porque não é chamado. E se for aprovação? Quanto nós ganhamos? Alguém disse para mim: agora você não tem emprego? Olha a prova. Não tem mulher, não tem filho, nem tem casa. Mas eu já sabia tudo que ia acontecer comigo. E quando eu falava, irmãos, tem coisa na vida da gente que não é diabo. Tem coisa que Deus aperta mesmo por causa do Evangelho. Aleluia. Estou pronto para dar a minha vida pelo Evangelho. O que eu tenho que perder? Já perdi muitas coisas. Que não deixar a esposa, filhos, riqueza, por amor de mim, não é digno. Às vezes perde uma porta de emprego, não quer mais ir na igreja. Fez um negócio, perdeu, não quer mais ser crente. É crente pelas coisas materiais ou é crente para ir para o céu? Mesmo na luta que eu passei, as provas que eu passei, não foi fácil. Vocês acham que eu não quis desistir, não? E quando eu olhei para as coisas materiais, falei, eu construí isso com minhas mãos. Deus falou comigo, isso não é nada. Deixe do jeito que está. Eu quero que você vai fazer a minha obra. Aleluia. Eu vou salvar e vou curar. E um dia eu estava dentro do meu serviço, ganhava R$1.500 por mês. Trabalhava sentado, limpinho, todo bonitinho. Eu estava na Copa. Eu falei comigo assim, Carlos, se eu tirar você desse emprego e pôr você para fazer a obra pela fé, irmãos, eu vou falar a verdade para vocês, bateu uma tristeza lá dentro do coração. Eu já ia pensar, o senhor não vai fazer isso. Aí o Espírito Santo falou assim, quem te deu o serviço? Quem revelou para você que você estava em Belo Horizonte, que você ia trabalhar aqui? Eu. Tinha 2 horas de almoço, tirava 1h30 para dentro do hospital, fazendo capelania hospitalar, orando para pessoas e Deus curando. Eu falei, ou o senhor me deixa dentro do serviço, ou o senhor me deixa na obra, uma coisa ou outra. Eu tenho 2 horas de almoço e tiro 1h30 para fazer a tua obra, 3 anos. Ele disse, você está no estágio. Quando eu falei, daqui eu não saio, Deus falou assim, eu vou virar o barco. Eu arranco o teu último centavo.
E vou fechar as portas, tudo que eu falei, eu falei, Jesus, faz isso não. Eu tenho todo mês pagar R$350 de pensão. E agora, Senhor? Está chorando porque ele fez lembrar. Lembra de Pedro? Eu mandei Pedro tirar a moeda da boca do peixe. Eu arranco lá do ímpio. Eu arranco lá do incrédulo. Eu arranco daquele que tem lá. E te dou. Aleluia. Eu creio, Senhor. Eu curo. Aleluia. E toco no coração deles para te dar. Porque eles estão no médico e morrem com a doença. E às vezes eu falo, não vou. A minha mãe fala assim, não vai. Não vai não. Mãe, eu amo a senhora. Mas eu tenho uma missão para cumprir. Que se eu morrer, Jesus me ressuscita. E se eu morrer, a senhora não vai me ressuscitar. O que a senhora está fazendo na obra já está no final. Eu estou com 58 anos, não sei se eu vou chegar aos 70, 80. Mas enquanto eu tiver fôlego de vida, eu estou fazendo a obra de Deus. Então não é por dinheiro, irmãos. Mas pastor, como é que você vive? Olha aqui. Quem amar esposa que ama o esposo mais do que Jesus não é digno. Você que tem o seu dinheiro, a sua casa, vontade, riqueza, se você amar essas coisas materiais, olha Jó, tinha mais do que muitos têm nessa cidade. O vento veio. Deus deu. Agora eu fico olhando. O povo aproveitou o tempo do Covid. Fica em casa. Não sei quem foi que inventou essa palavra. Isso não é de Deus. Fica em casa. Só via pastor falando, fica em casa. Aí o diabo rindo. Fica em casa. O diabo rindo. Sabe o que o diabo fez? Colocou uma friagem espiritual no coração de muitos crentes que estão em casa até hoje. Tudo morte espiritual. No Covid-19, quem foi, foi. Eu ia, mas Jesus falou, você não vai agora não, eu vou te curar. Quem amar, tem gente que está amando o noivo, amando o esposo, amando o trabalho, amando a faculdade, mais do que Jesus. Irmão, Jesus é tudo. Jesus é tudo na nossa vida. Xarai, covas terra de manto. Onde eu estava pregando lá e falei, Jesus é tudo na nossa vida. E Deus à tarde estava me mostrando, estava na casa de irmã Lisângela, estudando a palavra, e Deus começou a abrir uma tela na minha frente. E eu pensei, o que vai acontecer? Quando eu falei com a irmã Lisângela, ela disse assim, pastor, Deus vai operar lá, porque está uma dificuldade, uma prova, uma luta. Quando você vai fazer a obra de Deus, tudo que você vai fazer para Deus tem dificuldade, irmãos. Quando você vê um negócio em tudo assim, você pode ficar esperto. Porque o evangelho é com dificuldade, irmãos. Tem gente que aceita Jesus para ver se fica rico. Aceite Jesus que sua vida vai mudar. Você que era pobre vai ficar rico. Eu fico olhando aqui. Tudo que você tinha, Deus vai dar de volta. O cara não tinha nada. Como é que Deus vai dar de volta uma coisa que ele não tinha? Ele baseia lá em Jó. E dá graças a Deus que ainda Deus deixou a vida e resgatou ele. Ah, mas a música de Jó, tudo que você tinha, Deus vai dar de volta. E dobra ainda. Perdição, luta, prova. Aí vem a luta e vem a prova. Aí eu não quero ser mais crente. O evangelho, Jesus prega e fala assim, que caiu no meio dos espinhos, sufocou a semente, a dificuldade, as provas. Veio fogo para queimar.
São as provas, irmãos. Acabou as lutas. Mentira! Cheio do Espírito Santo é para suportar as lutas e as provas. Sem o Espírito Santo e sem a presença de Deus, a gente não pode suportar as lutas. Se eu suporto as lutas, não é porque eu sou pastor. Não. As lutas de pastores são mais. Pastores, viu, irmãos? Eu estou falando pastores que pregam o Evangelho, não passa a mão de cabeça de ovelhas, sabe o que é renunciar, sabe o que é perdoar, e fala a verdade. Porque tem umas ovelhas que não gostam da verdade. E tem muitos que gostam da mentira. Se falar de pecado, acabou. Eu sou pastor, eu tenho o pastor Rogério. Nós estamos vendo a ovelha deixando o evangelho por causa da dificuldade, descendo por beira do abismo, indo para o inferno. Não tem nada a ver, não, irmão. Nós somos amigos, Jesus te ama, é amor. Sabe para que serve o cajado? Não é para arrebentar a ovelha. O cajado é para arrebentar o leão, onça, tigre, tudo que chega para bocar a ovelha. Aí você chega lá, tá, bicho. Na minha ovelha você não põe a mão, não. Tem de cuidar. Pastor é para pastorear. Pedro estava aqui pastoreando, aprendendo o que é pastorear. Muitas vezes vocês estão esperando um melzinho. O pastor hoje vai trazer um mel para as ovelhas. Aí Jesus, não, ele vai trazer, sabe o que é? Fel. Vai trazer o amargo. Porque o amargo é para alimentar também, curar. Coisa amarga não cura também. Tem gente que pensa só coisa doce, que só remédio bom é aquilo que é doce. Tem um remédio amargoso que é bom para a saúde. A Bíblia fala sobre nós, né? E o evangelho é sofrimento, irmãos. Pregar o evangelho com verdade é sofrimento. Tem gente que fala, graças a Deus eu não passo luta, ô meu filho. Vai passar na fornalha. Crente que fala que não passa luta, que não passa prova, ele não é crente. A vida do crente é luta, é prova mesmo. Parece que tudo que você vai fazer, parece que vai dar errado, mas a Bíblia diz que o fim é melhor do que o princípio. Você vai fazer algo, vai construir uma casa, vai comprar um carro, vai fazer isso, vai fazer aquilo, uma outra dificuldade. O ímpio vai lá e faz rapidinho, você sabe por quê? Ele faz com más intenções. E pode perder. O evangelho, irmãos, é sofrimento. Me mostra ali da Bíblia qual foi dos apóstolos que ficaram ricos pregando o evangelho. Prisão, morto na espada, fogueira, jogado na arena dos leões, as feras comer, cortaram o pescoço. Ah, pastor, mas eu não quero ser crente assim não. Viu como é que o evangelho começou? Viu como é que a igreja é primitiva? Tem país aí que estão destruindo, igreja católica, destruindo igreja evangélica, e nós estamos aqui comendo o bom e o melhor. Que luta que nós estamos passando, que prova que nós estamos passando, irmãos? Que prova que nós estamos passando? Os irmãos tudo arrumadinho, tudo cheirosinho, tudo bonitinho. Os discípulos tinham de correr, entrar nas cavernas, ficar muito tempo sem tomar banho, sem tomar água. E se eles encontraram, matavam os cristãos. Hoje vem uma dor, vem uma luta, vem um câncer, vem aquilo. Misericórdia, papai, eu vou morrer. E vai morrer mesmo. Se você colocar na cabeça que a luta, a perseguição vai te matar, você mata você mesmo. Porque tem um remédio que é além disso, é a fé. Aleluia. Mulher, a tua fé te curou, vai em paz. É a fé que manda, irmãos. A fé salva. O evangelho que eu prego fala que Jesus falou para a mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. Pulou e salvou. É só andar na obediência. Hoje, as pessoas não estão mais querendo amar. Se você tem condições financeiramente,
Na igreja você é bem recebido. Se você está zero ou está lá no vermelho, sem nada. Mas se eu parar com a Hilux aí na porta, nossa, aqui não estou em casa. Mas tem igreja aí que se eu chegar a parar com a Hilux na porta, quem é? É o pastor Carlos. Ixi, vai pôr ele lá sentado no altar. Antes não chegava nem no primeiro banco. Olha pela aparência. Sou acostumado a pregar na igreja que tem 4, 5 metros. Dentro de favela, onde tem prostituta, tem traficante. Vou para a zona rural pregar. E o pessoal recebe a gente muito bem. O dia que eu chegar no lugar e achar que eu sou o tal, melhor do que todos, os dons afastam. Porque os dons do Espírito Santo só habita quem procura ser humilde. Os dons, irmãos, não é para mim. Os dons é para abençoar os irmãos. Os dons que Deus me deu é para orar para as pessoas. É para o bem das pessoas. E não é por isso. E sempre eu falo, se me convidar para pregar e falar comigo, quanto que é, pastor, que você vai cobrar para pregar? Nem logo piso os pés. Já falei, falo com todos. Prega com as igrejas grandes de Teoflotone, a Assembleia de Deus sempre é grande. Se tirar a oferta para o missionário, amém. Se não tirar também, não estou nem aí não. Eu só quero saber da presença. Eu só quero saber da graça de Deus. Eu só quero saber que o Espírito Santo está no lugar. Por isso que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Quantas curas tem visto Jesus fazer? É Deus que cura, é Deus que liberta. O Evangelho é pregado com amor, o Evangelho é pregado com carinho, o Evangelho é pregado com força do Espírito. Aleluia. É Ele que cura. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem gente que fala assim, se eu tivesse os dons que o pastor Carlos tem, eu estava bem. Estava bem nada, meu filho. Você quer passar a luta que eu passo? Só porque vai ali, Jesus ora para a pessoa, Jesus cura a pessoa de câncer. A pessoa estava cega, Jesus curou. O outro estava lá em cima da cama, entrevado, Jesus curou. Mas foi eu não. Quando eu recebi a ordem do Senhor, e vou falar uma coisa bem clara aqui. Está sendo gravado ao vivo. Sabe por que a igreja de Jesus está crescendo, irmãos? Porque o povo está olhando muito uso e costume. Estão olhando para a roupa. Me explica como é que Jesus foi crucificado lá na cruz. Foi de paletó? Quando o Senhor Jesus, há mais de 25 anos, me arrebatou em Patinga, eu estava fazendo estágio na casa de recuperação, a gente jejuava direto, a gente orava de madrugada, estava no óleo. Quando Deus me arrebatou, deixou esse corpo em cima da cama e tomou meu espírito e conversou comigo, ele só falou uma palavra. Ele fez uma mensagem e repetiu 3 vezes. Deus, quando fala, ele fala 3 vezes. Sabe por quê? O Pai e o Filho e o Espírito Santo, os 3 em um. Quando ele diz Carlos, irmãos, só de ele falar Carlos, já fiquei feliz. Deus chamar pelo meu nome. E diz assim, aonde você pôr a mão, eu curarei. Aleluia. Eu sou o Senhor teu Deus. Glória a Deus. E passou tempo, e eu só lembrando. O Senhor me arrebatou e falou comigo. Tem gente que fala, está escrito aqui em Marcos 16. Quando o Senhor diz, onde você pôr a mão, eu curarei. Eu falei, Jesus. O dia que nós oramos, coloquei as mãos sobre a jovem que estava cega e voltou a enxergar. Aleluia. Outras pessoas que estavam ali com câncer, em Teoflotone, Jesus curou. Estavam com mioma, Jesus curou. Aleluia. E eu falei, meu irmão, eu estou alegre que os irmãos receberam a cura. Aí ele fez eu lembrar, quem curou foi eu. Aleluia. Eu te usei como veículo. Usei a fé. Fé é coragem. Fé é confiança.
Quem tem fé, tem confiança. E se você não tivesse fé, você não estaria aqui. Você está aqui porque você tem fé. Tem gente que quer mostrar que tem fé pela roupa. Não, irmão. Se Jesus tocar a trombeta agora, essas roupas vão ficar aqui. Nós já temos uma roupa preparada. A veste espiritual. Essa não pode baixar, irmão. Essa é garantida. Essa eu não preciso ir lá na loja comprar. Essa está passando por luta por causa de filho, passando luta por causa de esposo, passando por causa de parente. Aí eu vou deixar o evangelho porque eu estou passando uma luta, passando prova. A Bíblia diz que aquele que ama o pai e a mãe, a esposa, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. É Bíblia, irmãos. Você está passando luta? Dá glória a Deus. Que tem outro passando luta pior do que você. É verdade. Quer falar uma coisa aqui? Tem uma pastora que eu preguei na igreja dela. Que pouco tempo está com o ministério, mas Deus está operando. Nós estávamos no monte orando. E tinha uns 30 crentes orando. Tinha profeta. Estava notando um pessoal que Deus usa. E Deus usou vários irmãos ali falando sobre o espírito da morte. E quando Deus falou comigo que ia tirar a vida de parente de alguém que está ali, eu falei, Deus, mas o Senhor já usou 3 profetas. E se o Senhor me usar também, vai ficar um negócio assim, parece que está vendo revelação de morte. Aí Deus falou comigo, não, comigo, com você é diferente. Fala que eu vou levar e eu vou te dar a hora. Para eles eu não dei a hora, mas para você eu dou a hora. Fala com eles que vai falecer alguém da família e vai ser 12:00 em ponto. Deus falou na segunda-feira, na outra segunda-feira, já estava indo para o velório lá no Rio de Janeiro. Deus recolheu o pastor que estava com câncer. A esposa dele poderia falar, não vou servir a Deus mais não, vou ficar aqui. A irmã pegou o cajado e está indo. Tem mulher que tem mais coragem do que homem. Aí ela está levando a obra e Deus está abençoando. Quando ela não espera, Deus manda aquele tanto de gente vir para a igreja e Deus abençoa. É isso aí, irmão. Ele é o dono da vida. Ele é o dono de tudo. Ele sabe o dia que nós vamos viver. Ele sabe tudo na nossa vida. Ele sabe quantos cabelos tem, quantos fios tem na nossa cabeça. Eu não vou servir a Deus mais não, porque eu estou passando por luta, fui desempregado, aconteceu isso, a mulher separou, a mulher foi embora, casou com outro, e daí? Ela vai me salvar? Nem o homem salva a mulher, nem a mulher salva o homem. É verdade. Eu não vou servir a Deus mais porque aconteceu isso, isso e isso. Meu filho está na droga, foi preso. E eu estou muito desanimado, estou com depressão, está acontecendo isso. Fica aí. A luta vem, fica olhando para a luta e esquece que a vitória vem de Jesus. Tem que orar. É, Deus. Aleluia. Tem irmãs aí que estão orando e Deus está salvando. Minha mãe está com 84 anos. Se deixar, todo dia vai para a igreja. Mãe, não precisa ir mais não, que a senhora já fez, tá bom. Deus já assinou lá. Não, mas eu tenho que ir. Mãe, não aguenta nem andar. Mas tem que ir, tá? Assim, mas tem que ir, meu irmão. E crente mora dentro da igreja, de lado e não quer ir. Tá ação da força e fala que não vai, não vai não. Tem crente que não vai não. Não vai não. E se quiser, se tiver, ele vê o problema do outro. Se ele vê o erro do outro, se ele vê o pecado do outro, que não tem nada a ver com o pecado do outro, aí ele entra no pecado do outro e atinge ele, fica fraco espiritual e não vai mais. O que eu tenho a ver com o pecado do outro? Fica cego diante cego. Aí eu não vou lá na igreja não, porque o irmão errou. Problema dele. Eu tenho de ajudar ele. Eu tenho de dar um remédio para ele. Se ele estava desse jeito, é porque está precisando de um remédio. E quantas vezes nós precisamos de um remédio? E talvez
Ah, pastor, mas a gente espera alguém intelectual, outro pastor de outra igreja para ajudar nós. Deus vai e traz o mesmo. Traz um irmão que, coitado, até para ler o versículo é uma dificuldade, entender é difícil. Ele chegou, pastor, eu vim aqui, pastor, Deus tocou em mim para orar para o senhor. E aquele talvez que ninguém sabe direito, quando abre a boca é Deus purinho falando. E Deus fala com quem Ele quer. Se Deus vê que os profetas não estão bem, Deus vai e usa criança. Deixa Deus te usar. Quem nos separará do amor de Deus? Para encerrar, eu estava dando testemunho lá, os irmãos olhou para mim assim. Irmãos, eu falei para mim mesmo, que nunca mais colocaria os pés dentro de Paraíso. Certeza? Que eu não saí daqui com raiva. É algo que aconteceu comigo. Tentando me enfrentar. Mas depois ficou sabendo com quem eu andava. Teve... Alguém disse, cuidado. Aquele pastor, ele é amigo de certas pessoas lá e eles têm um carinho com ele. Se eu fosse você, eu deixava ele quieto. A maior autoridade que nós temos vem de Deus. A Bíblia diz que nós somos ministros. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Não tem governador, não tem prefeito, não tem presidente. Para esse ser um embaixador de Cristo, tem de aceitar Jesus, tem de ser consagrado de Deus. Então somos embaixadores. E a Bíblia diz que vocês são pedras preciosas. Não toca nos ungidos, não. Não toca naqueles que Deus consagrou, não. Tem mãe que toca no filho e sabe que o filho é consagrado a Deus. E depois entra em problema. Tem marido que toca na mulher que é consagrada a Deus, depois dá problema para ele. E ele não sabe por quê. Que Deus venha nos abençoar. Oh, Deus, aleluia. Que Deus venha trazer nesse momento a unção e a palavra revelada do céu, do coração de Deus. Naichou Kerama. Lastevias Naikovas Tucandoedeba. Deus está aqui. Oh, glória. Creio, Deus. Mas o que essa guitarra está fazendo aqui? Deus me mostrou uma guitarra. Ela é meio de prata. Guitarra é para louvar, instrumento de louvorista. Eu vi bem aqui. Deus está preparando algo. Eu creio, Deus. Naijokovasuru. Aleluia, Jesus. Lébias návia. Naikovas tukeba. Candurei candalasto. Ei, Deus é o Deus que quebra as obras feitas do candomblé. As obras das trevas. Deus joga por terra. Deus joga por terra esse par de algema espiritual que prende. E hoje Deus desprende. Hoje Deus quebra. Quando der faz terra de manto. É para destruir todo o mal. Em nome de Jesus, Pai, destrói todo o mal que foi feito. Que veio para destruir a alma.